todos, que a graça do Senhor esteja com todos nós. Vamos começar mais um EBD. Eu quero dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre maturidade cristã e quais os hábitos necessários para nos tornarmos cristãos maduros. Então, na semana passada, nós falamos de como estudar, na verdade, como ler e como estudar a palavra de Deus, como tirar o melhor da sua Bíblia, como você tirar o melhor da Bíblia, já que precisamos de entender, estudar para que possamos amadurecer. E hoje nós vamos falar sobre como memorizar a palavra de Deus. Quem tem a apostila é na página 19, quem não tem pode me acompanhar. Eu vou ler aqui o texto de Provérbios 7, 2 e 3, diz o seguinte: siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados em seu coração. Então, quais são os benefícios de você memorizar a palavra de Deus? Então, precisamos aprender a ler, estudar, ouvir e agora memorizar. E quais são os benefícios? Primeiro, ajuda você a resistir às tentações. Na hora das tentações, você não tem alguém muitas vezes para você recorrer, não está ouvindo um louvor muitas vezes, ou não está com muitas vezes uma Bíblia na mão, ou o seu coração está muito inclinado para aquilo ali. Então você precisa estar com a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo quer colaborar com o projeto de Deus para a sua vida. Então o Espírito de Deus é quem nos encaminha para concluir esse projeto. Só que a gente luta diariamente com as nossas próprias inclinações pecaminosas, nossas próprias dificuldades. Então, para que o Espírito possa colaborar com esse projeto, eu preciso ter essa palavra na minha mente, né? Deus não vai trazer do nada uma palavra, você não vai brotar do nada um texto bíblico na sua mente. Se você não tiver isso na sua mente, no seu coração, o Espírito não tem como trazer o socorro a você. Então o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, na hora que vem a tentação, que a carne traz uma proposta para você, o Espírito quer trazer a proposta de Deus para aquela ocasião. Então muitas vezes você está passando por um momento de tentação, seja para fazer algo ou para não fazer algo que você precisa fazer. Você está sendo bombardeado de pensamentos. Faz isso, tal, por causa disso, por causa daquilo, ou não faça isso. Vai te trazer várias propostas. Mas se a palavra de Deus está no seu coração, você vai poder dar uma resposta de Deus para esse seu sentimento. Então, primeiro, ajuda você a resistir às tentações. Segundo, ajuda você a tomar decisões sábias. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões, na verdade, diariamente, e o nosso coração é enganoso, né? Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para que você tome a melhor decisão, você precisa ter a palavra no seu coração. Por exemplo, em Provérbios diz o quê? Olha, não seja fiador de ninguém. Se você não conhece a palavra de Deus, isso é uma coisa tão do dia a dia, né? Tão assim, que a gente nem imagina. Tem gente que nem imagina que esse tipo de palavra está na Bíblia. Mas na Bíblia diz: não seja fiador de ninguém. Se você caiu nessa situação, vá lá e peça, implore para tirar o nome. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas se você não conhece a palavra, muitas vezes você vai bem com um pensamento mundano, que às vezes parece que é um pensamento de Deus. Seja bondoso, ajude o seu irmão. Mas a palavra de Deus diz ao contrário: não seja fiador de ninguém. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você não vai tomar as decisões sábias. A palavra de Deus diz que, olha, não se
põe o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Olha, não é de Deus você ficar irado um dia e dormir e acordar. Para você tomar uma decisão de não, vou perdoar, vou pedir perdão, vou mudar essa situação. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Terceiro benefício, fortalece-me quando estou estressado. Então, quando a gente está na tensão, está com dificuldade, é a palavra de Deus que vem a Bíblia, são as palavras de Deus que vem com uma resposta. Salmo 119, 49 e 50 diz: a promessa que tem sido a minha esperança, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua palavra, porque a tua promessa me deu novas forças. Então a palavra de Deus, ela fortalece a gente na hora das dificuldades. Quarto benefício, conforta-me quando estou triste. Jeremias 15,16 diz: as tuas palavras encheram meu coração de alegria e felicidade. Jeremias 15,16 NTLH. Então a palavra de Deus também nos conforta. Muitas vezes, eu não sei se todos são assim, né? Mas tem muita gente que quando está triste, quando está com dificuldade, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, você vai ficar refém dos seus sentimentos, e aí você vai ter dificuldade de sair dessa situação ou desse momento. Ajuda-me no testemunho aos não crentes. Isso aqui é um benefício importantíssimo. 1 Pedro 3,15 diz: e estáis sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes nós somos sabotados quando Deus nos dá uma oportunidade de falar a palavra para alguém, né? Porque às vezes a gente procura uma oportunidade. Senhor, dá uma oportunidade para me falar para fulano, me dá uma estratégia, e às vezes ele dá uma oportunidade e você não sabe o que dizer para essa pessoa. Às vezes embaralha, às vezes fala um texto, não sabe onde é que está esse texto, às vezes fala errado. Então, primeira coisa, se você é uma pessoa que ainda é novo convertido, ainda não tem essas palavras decoradas, as referências, procure estudar, mas conte o seu testemunho e seja franco. Olha, eu ainda estou começando a aprender, eu estou começando a ler, e eu estou lutando ainda, estou na luta, mas a palavra tem mudado a minha vida. Agora, se você já tem um tempo de convertido, aí já não dá para dar essa justificativa, né? Porque você já deu tempo de você ter muitos textos bíblicos para trazer a verdade bíblica para as pessoas. E é um testemunho, tá, irmãos? Não tente usar textos para acusar muitas vezes. Eu sei que às vezes a gente precisa confrontar o pecado, mas tem que ter muito cuidado para não ser uma pessoa legalista, que fica sempre jogando as palavras para atacar muitas vezes as pessoas. Quando memorizar um versículo? Quando eu devo memorizar um versículo? Quando? Olha, durante a tua hora tranquila é o melhor momento. Então, se você precisa de uma hora para você estudar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar, esse é o melhor horário para você memorizar. Mas será que é só esse horário devocional? Não. Se você faz exercícios, se caminha, você faz algum exercício em casa, não sei, coloca o fone de ouvido e vem botar às vezes músicas ou algo do tipo, coloque lá a palavra de Deus, coloque um texto bíblico para você ouvir várias vezes. Enquanto estiver esperando um consultório, alguma coisa, você pode, se você tem um texto bíblico escrito num papel que Deus falou ao seu coração quando você estava estudando ali no seu devocional, é um bom horário para você ler. Ao dormir, antes de dormir, leia a palavra de Deus, seja a última coisa que você colocou para dentro do seu coração, para que você fique meditando isso. Então, quando memorizar? Vários momentos, não só quando está no momento devocional, mas vários outros momentos. E como memorizar a palavra de Deus? Tem muita gente que tem dificuldade de memorizar, não só a palavra de Deus, mas com qualquer coisa, né? Por quê? Porque às vezes não sabe, não estuda, não sabe a técnica. Então, algumas dicas aqui. Escolha um versículo que fale com você. Poxa, esse versículo aqui falou muito comigo. Deus realmente me deu uma resposta de algo que eu estava precisando. Pegue esse versículo. Ele é importante para você decorar ele, para
você memorizá-lo. Segundo, diga a referência antes e depois. Diga a referência, por exemplo, 1 Pedro 3,15. Então, 1 Pedro 3,15: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Sempre fale antes e depois, porque é importante você saber a referência. Leia em voz alta muitas vezes. Eu já falei isso sobre a questão de como a gente consegue decorar as coisas, né? Que a repetição é uma forma que o cérebro entende que aquilo é importante para você. Então, se você ler várias vezes, o seu cérebro, nas linhas do seu cérebro, ele vai gravando ali, você tem uma informação. Então, se você ler só uma vez, ou se você ouve só uma vez, talvez uma hora depois, algumas horas, no outro dia, você já não lembra mais. Mas se você lê uma vez, lê duas, lê três, algo que falou seu coração, principalmente, de preferência, aquilo vai ficar gravado mais forte, mais fácil de você decorar. Divida o versículo em frases completas. Então vá decorando em frases, vai decorando e vai completando. Enfatize as palavras principais. Então, de 1 Pedro 3,15: esteja sempre preparado para responder a quem vos pedir a razão da vossa esperança. Então são palavras-chave que você tem que decorar. Escreva no cartão, no papel, escreva no seu celular. Hoje em dia nós temos alarme no celular. Você, poxa, eu quero decorar esse texto hoje, eu vou reler ele 2, 3 vezes no dia. Você coloca o alarme lá, coloca o texto no celular e você vai reler ele. Quem prefere no papel pode carregar esse cartão consigo, botar na carteira, botar na bolsa, enfim. Sempre memorize como está escrito. Então, se você leu numa versão, memorize aquela versão. É diferente de estudar, você vai mudando as palavras para entender melhor. Ao memorizar, memorize da forma como está escrito. E a última, arranje um companheiro, alguém para lhe ajudar a fazer esse diálogo. Arranje alguém, repita o texto para ele repete para você, e vocês vão estudando juntos. E a minha sugestão é que você memorize 2 versículos por semana, quando você começar. E existem 3 dicas de memorização: repetir, repetir, repetir. Essa é a dica principal, na verdade. Curso para memorizar. Na apostila nós temos aqui vários textos que falam sobre viva a nova vida, proclamar a Cristo, recurso divino para todos. Então tem aqui na apostila, quem tem a apostila pode ter acesso, mas eu vou depois colocar no nosso grupo para a gente ter acesso. Eu vou ler um texto aqui para a gente ter um exemplo, como um texto sobre a nova vida. 2 Coríntios 5,17. Quem quiser abrir junto, 2 Coríntios 5,17. Olha só o que esse texto diz. É um texto bem conhecido e importante para você gravar. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Quais são as palavras-chave aqui? Se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas velhas, antigas, já passaram, e eis que se fizeram novas. Então a velha vida passou e Deus te deu uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Um texto muito bom para você decorar. Então aqui tem muitos textos para você decorar. Nós vamos continuar.
Como meditar na palavra de Deus? 5. Então, estudamos como memorizar. Memorizar e meditar são coisas diferentes. Nós vimos várias coisas, né? Ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar. Você pode fazer esse exercício no mesmo momento ali quando você está estudando, que não seja só uma leitura, mas seja uma meditação, um estudo, memorizar um texto, ler, ouvir. Mas todas essas coisas são diferentes. Por exemplo, meditar. Salmo 1, 2 e 3 diz o quê? O seu prazer está na lei de Deus, e nessa lei medita dia e noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então esse texto aqui nos mostra que meditar é diferente. A meditação é focar minha atenção sobre o texto bíblico, de modo a descobrir como posso aplicar suas verdades à minha vida. Então eu não vou só ler para passar assim, um livro, lendo no meio de um contexto, mas eu vou ler para que isso venha para o meu coração. Eu vou ler me colocando no lugar do texto ali. Eu vou ler como se Deus estivesse falando para mim, como se Deus estivesse falando para mim. Então seu prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. O que está dizendo? O que o salmista está dizendo? Eu medito nela de dia e de noite. Será que ele acorda meditando e dorme meditando? Será que é o dia todo pensando? Porque é meditar, não é ler. É meditar, é pensar. É igual quando você tem um problema. Você já viu que você tem um problema, você fica pensando, repensando, pensando, não sai da sua mente? Que tal você fazer isso com a palavra de Deus? Sabe alguma coisa que você quer fazer, que você quer muito fazer? Você fica pensando, aí vem as ideias, vai vir as reflexões. Que tal você fazer isso com a palavra de Deus? Ler um texto, Deus falar no seu coração, você ficar meditando esse texto, pensando nele. E por que meditar as Escrituras? É a forma básica para que eu me torne semelhante a Jesus. Provérbios 4:23 diz: pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando eu medito, aquilo vem para o meu coração. Porque quando eu medito, tem aquele processo de memorizar. Na meditação eu estou lembrando várias vezes o mesmo texto, o mesmo assunto, a mesma palavra. Estou me colocando no lugar, meu cérebro está avaliando aquele texto de várias formas, então ele está gravando em vários níveis. E quando aquilo fala no meu coração, gera um sentimento junto, e aquilo é mais forte ainda para gravar. Então, quando eu estiver passando por uma situação que aquele texto ele fala sobre aquela situação, com certeza aquilo vai vir na minha memória no automático, ele vai vir na hora, porque eu meditei naquele texto, eu entendi com profundidade aquele texto, eu foquei a minha atenção naquele texto. Romanos 12:2 diz o quê? Mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Quando você vai meditando e pensando, aquilo transforma a sua mente, a sua vida. 6 formas de meditar o versículo. Visualize a cena na sua mente. Visualize a cena. Então muitas vezes a gente lê muito aquele texto, né, de Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, de nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, é uma cena. E aí Jesus é o pastor, o Senhor é o pastor. E Ele coloca uma mesa na presença dos meus inimigos. E quando você vai imaginando essas coisas, aquilo ali vai ficando mais forte no seu coração. E você se insere naquele. E a ideia é essa. Porque toda a palavra é para mim. É para mim que eu estou lendo. Para mim, eu estou lendo. A palavra é para mim. E eu tenho que me inserir ali. Pronuncie em voz alta. Leia em voz alta. Porque você fala e ouve ao mesmo tempo. Quando você lê em voz alta. Personalize, mude os pronomes. Em vez de colocar falar o nome da pessoa, fale o seu nome. Personalize, coloque o seu nome ali. Coloque você naquela história, mude as palavras personalizando. Ore, transforme esse verso em oração. Coloque como sua oração, ore sobre aquilo ali. Você vai ter muito mais ganho com
com essa forma. Investigue, faça as 9 perguntas que a gente estudou, como estudar, né? Faça perguntas ao texto. Então você vai relacionando nesse texto, meditar, eu vou estudando e fazendo perguntas, mas agora perguntas não para me entender o contexto e entender a hermenêutica do texto, a exegese, enfim, mas para meditar é quando eu quero entender o que Deus tem para mim naquele texto. Meditar diz respeito a mim e a Deus, e Ele falando por meio do texto. Então pergunte para o texto, atitude para se tomar. Atitude para se tomar. Por exemplo, a gente leu 1 Pedro, né? 5,17. 1 Pedro, o texto que a gente leu foi 2 Pedro, 1 Pedro, não, 1 Pedro 3,15. Esteja sempre preparado. Aí a pergunta é: atitude para tomar. Aí você fica se perguntando: poxa, se alguém vir me perguntar a esperança que eu tenho em Cristo, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Você tem que se preparar para esse momento, porque se você é um discípulo de Deus, Deus quer te usar nesse sentido. Então se prepare. Quando alguém vir, eu vou falar do meu testemunho, eu vou falar assim, não, eu vou falar esse texto aqui. Já vejo os textos bíblicos que você usaria se você fosse pregar para alguém. Mandamento para praticar, oração para fazer. Tudo daquele texto lá, tudo isso aqui pode ser usado. Verdade para aprender, exemplo para seguir, promessas para guardar. Então veja cada pergunta dessa no texto, meditando: algo para fazer, pecado para eliminar, erro para corrigir. A palavra de Deus quer transformar você. Você precisa ler realmente como quem quer ser transformado nessa leitura. Sexto, como aplicar a palavra de Deus. Eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula, como aplicar a palavra de Deus, para a gente trabalhar, porque eu quero que os irmãos façam algumas leituras nesses textos aqui que tem para memorizar, e aí a gente vai botar isso aqui em prática, memorizar esses textos bíblicos, pelo menos 2 textos nessa semana, e aí na próxima domingo nós vamos falar como aplicar a palavra de Deus. Mas a primeira dica, para aplicar essa palavra, tem que estar no teu coração, para você lembrar dela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, eu quero te louvar, quero te agradecer pela tua palavra que tu nos deu, Senhor, para que possamos guardar em nosso coração, para que seja a nossa lâmpada, nosso guia. Abençoa, Deus bendito, a tua igreja, abençoa meus irmãos e ajuda-nos, Deus, a usar da melhor forma, Deus, a tua palavra. Abençoa, Deus, e nos dá uma semana na tua presença, em nome de Jesus.